Muito bem, pessoal, vamos iniciar a nossa quinta aula sobre tabela periódica. No nosso último vídeo, no nosso quarto vídeo, na nossa quarta aula, eu expliquei sobre as propriedades periódicas e expliquei o raio atômico, né? Como que você faz para analisar qualitativamente, né, sem fazer nenhum tipo de cálculo, o raio entre os átomos dentro lá da tabela periódica, entre os elementos, né, que estão na tabela periódica. Agora nós vamos aprender a analisar, né, o raio atômico de íons. Deixa eu só colocar aqui. Tá aqui. Que é o chamado raio. Vou colocar certinho aqui, né? Não, esse aqui mesmo. Pronto. É o raio iônico. Vamos relembrar o que é um íon, né? O íon é qualquer espécie química em que o número de prótons é diferente do número de elétrons. Quando o número de prótons é igual ao número de elétrons, nós temos o átomo neutro. Então, a análise anterior que nós fizemos, todas elas foram para átomos neutros. Agora nós vamos fazer para íons, tá? Ele também é calculado praticamente da mesma forma, tá? Aqui eu coloquei para você a distância entre o centro do núcleo do átomo até o elétron estável mais afastado do mesmo, né? Ou seja, o que está na camada mais externa, essa distância entre o núcleo até esse elétron mais afastado é o chamado raio iônico, tá? Só que ó, ele não faz referência a um átomo, mas ao seu íon. Aí o íon pode ser cátion ou ânion. Cátion é quando ele é positivo, ânion é quando ele é negativo. Nós já vimos isso em outras aulas, tá? Então aqui é a regra geral, tá? Os cátions são menores do que seus átomos, ou seja, um átomo neutro sempre vai ter raio atômico maior que o seu cátion. E os ânions são maiores, ou seja, o raio de um ânion sempre vai ser maior do que o do seu átomo neutro. Beleza? Aqui eu coloquei num gráfico que fica mais fácil de você analisar. Ó. Aqui eu tenho o lítio e essa barra em vermelho aqui é o tamanho do raio dele quando o lítio está neutro, ou seja, o número de prótons é igual ao de elétrons. Quando ele perde um elétron, ó, ele se transforma num Li+. O raio dele ó, é essa barra em azul. Perceba aqui ó, que o raio dele é maior ou menor? Menor, né? E isso vale para todos os cátions aqui. Ó. Sempre o cátion ele tem um raio atômico menor do que o seu átomo neutro, o seu átomo gerador. Tá? Aqui eu tenho a comparação entre os átomos neutros e os seus cátions dos metais alcalinos e aqui dos alcalinos terrosos. Perceba que esse padrão se mantém. Que é o que eu acabei de falar, né? E aqui dos ânions, ó, do ânion isso se inverte, tá? Aqui, ó, o flúor neutro, o átomo de flúor neutro, e aqui quando ele forma um ânion. Percebam que a barra vermelha aqui é maior do que a azul. Então, o raio do ânion é maior do que o raio do átomo neutro. Isso aqui são os halogênios, né? São os elementos lá do grupo 17 da tabela periódica. E esse padrão também se mantém. Então, é fácil você entender isso, né? Quando um átomo perde elétron, ele diminui, né, o número de camadas. Se ele diminui o número de camadas, ele fica menor, o raio atômico dele diminui. Por isso que o raio do cátion sempre é menor do que do seu átomo neutro. Quando o átomo ganha elétrons, que ele fica negativo, né, eu vou ter um incremento, né, nessa camada. Então, a camada mais externa, né, que é a mais estável, ela vai ter um aumento. Por isso que o raio do ânion sempre vai ser maior do que o raio do seu átomo neutro. Beleza, pessoal? Então, o raio iônico ele vai ter uma variação semelhante lá dentro da tabela periódica, tá? Agora nós vamos falar da segunda propriedade, que é a energia de ionização. Alguns autores chamam de potencial, tá? Mas o termo mais utilizado é energia de ionização. Definição dela, ó, ela é uma energia, né? Que os químicos chamam de necessária para retirar um elétron de um átomo, ou seja, para você formar um cátion, né? Só que esse elemento ó, ele tem que estar no estado gasoso. Então você tem um átomo no estado gasoso. Se você quer retirar um elétron dele, você vai gastar energia para fazer isso. Essa energia que você gasta para tirar esse elétron desse átomo gasoso é chamada energia de ionização, tá? Ela é medida em kilojoules, tá? Aqui eu tenho um átomo de hidrogênio ó, que só tem um elétron. Para você tirar esse único elétron dele, olha o tanto de energia que gasta. 1.312 kJ de energia para você formar um cátion.
Então, ó, a energia de ionização, né, ela tem que ser suficiente para retirar o elétron do átomo formando um íon positivo. Então, sempre vai formar um cátion, né? Então, a energia para você retirar um elétron de um átomo no estado gasoso é chamada energia de ionização. Você pode ter, né, várias energias de ionização. A primeira energia de ionização é quando você retira um elétron de um átomo neutro, ou seja, aquele que o número de prótons é igual de elétrons. Então aqui eu tenho um átomo de cobre, ó, gasoso, nós vamos retirar um elétron dele. Qual que é a energia que vai ser gasta? Ó, 785 kJ. Não preocupa com esse por mol aqui ainda não, tá, pessoal? A segunda energia de ionização, ela vai ser a energia necessária para remover um elétron do cátion gasoso, tá? Com carga unitária. O que quer dizer isso? Ó, eu não tirei um elétron do cobre, ele ficou Cu mais 1, perdeu um elétron. Agora eu vou tirar mais um elétron, ele vai ficar mais 2. O que significa esse mais 2? Quer dizer que ele tem 2 prótons a mais do que elétron. Então eu tirei mais um elétron, ao tanto que a energia de ionização aumentou. E à medida que eu for tirando mais elétrons aqui, essa energia de ionização vai aumentando ainda mais. O que quer dizer? Que vai ficar mais difícil, né, de retirar elétron desses cátions. Aqui eu tenho outro exemplo, ó, o átomo de sódio. A energia de ionização dele, ó, é bem baixa, né? Comparado com os que nós já vimos aí, ó, 119 kcal por mol. Então, para você pegar um átomo de sódio gasoso e retirar um elétron dele, você vai gastar essa energia aqui. Tá? Agora, duas observações importantes, tá? Com o aumento do tamanho do átomo, aumenta a facilidade de remoção de um elétron da camada de valência. Lembrando que a camada de valência é a camada mais externa do átomo que contém elétrons. Dessa forma, quanto maior, ó, o tamanho do átomo, menor a energia de ionização. Quanto maior o raio, menor a energia de ionização. Portanto, ó, nos grupos, a energia de ionização aumenta de baixo para cima, ou seja, é o contrário do raio atômico, né? Que vai ser o contrário também nos períodos. Eu coloquei isso aqui para vocês. Ó. Nos períodos, o tamanho do átomo aumenta da direita para a esquerda. Nós vimos isso, da direita para a esquerda. Ó, o sentido direita para a esquerda, direita, esquerda. Quanto maior o número de elétrons na camada de valência, maior é a sua atração pelo núcleo. Faz sentido isso, né? Porque o núcleo é positivo. Portanto, menor é o átomo. Dessa forma, a energia de ionização aumenta da esquerda para a direita. É o inverso. Aqui vai ficar mais claro. Ó. Então, aqui você tem a tabela periódica. Em um grupo, a energia de ionização vai aumentar de cima para baixo. Em um período, a energia de ionização vai aumentar da esquerda para a direita. Essa é a ordem crescente da energia de ionização na tabela periódica. O que quer dizer isso? Se eu quiser comparar a energia de ionização do carbono com o berílio, quem vai ter maior energia de ionização? O carbono, porque ele está mais à direita. Ó. Se eu quero comparar a energia de ionização entre o berílio e o cálcio, no mesmo grupo, ó, quem tem maior energia de ionização? O berílio, que ele está mais acima do que o cálcio. Então essa análise você consegue fazer sem nenhum tipo de cálculo e sem ter nenhum valor, né, disponível dessas energias de ionização. Beleza? Aqui, ó, eu coloquei. Estou comparando a energia de ionização do sódio com o césio, né? Quem tem maior energia de ionização? O sódio, porque ele está mais acima em relação ao césio. Se eu comparo o sódio com o cloro, quem tem energia de ionização maior? O cloro, está mais à direita. Percebam que a energia de ionização, em relação à ordem crescente, né, ela é oposta, né, ao raio atômico. Beleza, pessoal? Vou encerrar essa aula por aqui. Até mais, estudem. Um abraço.